tem outros órgãos que têm que investigar, Altamir Abduch. No Congresso Nacional, parlamentares da oposição estão tentando impedir a nomeação daquele que nem o Guilherme Mendes gostou, que é o Volney Queiroz, para o Ministério da Previdência Social. A senadora Damares Alves chegou a apresentar uma ação popular na Justiça. Já o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, pediu para o PGR o afastamento do novo ministro. Muito bom, só o PSOL que pode? Volney Queiroz foi secretário executivo do Ministério da Previdência. Os parlamentares alegam que ele teria sido omisso diante das denúncias sobre fraudes bilionárias do INSS. Meu querido Tomé Abduch, é um escândalo perfeito, é chamada Perfect Storm, ou seja, a tempestade perfeita, por quê? O Carlos Lupe já tinha sido demitido do governo Dilma, foi ministro do Trabalho e saiu em meio a denúncias de corrupção dos seus assessores. Não deu um ano de gestão na Dilma, ele saiu. Agora apostam nele novamente. Outro escândalo. O presidente demora para agir e no seu lugar coloca alguém ligado a ele, possivelmente indicado por ele, que estava lá junto com ele. Como você vê agora as medidas, o Procurador-Geral da República deve, numa interpretação do princípio da moralidade, que serve para tudo, impedir a posse do novo ministro da Previdência Social? Você não acredita nisso? E a CPI, sai ou não sai? Mas é claro que deveria impedir. Como que você vai colocar um sub, né, que participou de tudo, que sabia de tudo isso há mais de um ano atrás, que participou de reuniões, inclusive com associações, para poder falar sobre esse assunto? Capês, mais de 4 bilhões de reais foram desviados nesse governo. De aposentados, de pessoas frágeis, via associações, inclusive associações que nós sabemos que têm ligação com o irmão do atual presidente. Vocês imaginem só se esse escândalo estivesse acontecendo no governo passado. E se no governo passado caísse o ministro e colocassem o subsecretário, o subministro, para estar dando continuidade à pasta. Então, ou seja, a gente espera agora que essa CPI caminhe. Essa CPI tem que deixar claro quem são as pessoas que estão envolvidas, quais são as associações que estão envolvidas, realmente punir as pessoas. Mas a gente já percebe um grande movimento de blindagem acontecendo em Brasília, como tudo que acontece quando há esses escândalos de governo de esquerda. A grande chance disso acabar em pizza é muito grande. Muito bem. Doutora Raquel Galinatti, o Procurador-Geral da República deve fazer alguma coisa para impedir a posse ou a continuidade do exercício do mandato do novo presidente da Previdência Social, uma vez que ele estava ligado ao anterior? Seria essa uma aplicação do princípio da moralidade administrativa, princípio constitucional projetado no âmbito infralegal? E como você vê a CPI? Sai ou não sai? Eu acredito que nós temos hoje um grande protagonista da moralidade, que se coloca, né, um grande protagonista da moralidade, que é o STF. Então, o STF tinha obrigação moral, então, ali, de impedir imediatamente todos aqueles que estão ligados à prática criminosa, principais suspeitos, que estão ali no comando do alto escalão do Ministério, o afastamento imediato. Gente, é uma premissa muito básica para a investigação. Aliás, nem precisa ser delegado de polícia ou policial. Quanto mais próximo do crime, o tempo, mais fácil você identifica e consegue recuperar ali algum montante. Quando a gente deixa a raposa dentro ali, tomando conta do galinheiro, isso é óbvio que haverá uma movimentação para que, eu concordo com o deputado, para que haja uma blindagem e um tumulto nessa investigação. Se a pessoa que está ali, ele estava envolvido junto com o ex-ministro, óbvio que está contaminado. Até para preservação dele próprio, ele não deveria estar ali. Porque existe investigação séria em curso. Nós estamos falando em mais de 6,5 bilhões que foram roubados daqueles que mais precisam, que são os aposentados. Guilherme Mendes, a doutora Raquel Galinatti traz aqui à luz o princípio da impessoalidade. Claro que o Volney Queiroz não há ainda nada provado contra ele, não está sendo acusado de nada, nem indiciado. Ocorre que, segundo a doutora Raquel bem colocou, ele integrava uma gestão que foi omissa ao impedir que os desvios continuassem. Tanto foi omissa que o ministro caiu.
Agora, no momento em que ele, que estava lá na mesma reunião, foi omisso também, é guindado ao cargo de ministério, isso não pode atrapalhar as investigações? O Supremo já não chegou, inclusive, a impedir a posse de um diretor-geral da Polícia Federal? Uhum. Por que não faria? Por que agiria da ABIN? Por que agiria diferente desta forma? Eu quero ouvir Guilherme Mendes. Capês, vamos aguardar. Veja, o fato dele ter sido omisso, né, é aquela história, ele não estava no exercício do cargo, então não existe omissão quando você não tem atribuição legal. Estar na sala, presenciar um crime não te faz disso criminoso. Então, no caso, houve uma denúncia e o titular da pasta responsável pela atitude, pela atividade, e aí sim a gente até colocou aqui a hipótese de prevaricação, era o ministro. Ele não, o 02, o novo ministro Volney, não estava no exercício do cargo, então, no meu entender, juridicamente, eu acho que ele não está caracterizado como omisso. Com todo respeito, com uma parte, estar na sala dentro de uma prática criminosa o torna, sim, criminoso por omissão. Sim, mas é que nesse caso não havia um crime configurado. Ou partícipe, mas nós não estamos falando que eles são os autores do crime. No mínimo, foram omissos. No mínimo, houve culpa. E se houve culpa, todos que estão envolvidos nessa polêmica, até para a preservação da própria integridade deles, para a lisura de investigações, agora, não deveriam estar lá. Guilherme, então, a palavra está com você, Guilherme, mas parece que o que está se colocando, assim, não é que ele tem que responder pelos mesmos crimes ou não, isso é possível, não, a investigação é que vai dizer. Sim. Administrativamente, funcionalmente, se houve uma omissão administrativa que redundou nesse prejuízo, e ele integrava essa mesma equipe, a incompetência administrativa se estende a ele também. E na medida em que pode a investigação alcançar o Carlos Lupe, a presença dele lá, indicado pelo investigado ou possível investigado, não é algo que atrapalha as investigações? Isso não viola o princípio da impessoalidade? A PGR não deveria agir? Não, eu de verdade, juridicamente, entendo que não. Eu acho que a PGR deve agir e faz parte do jogo político justamente que a oposição coloque, se você me perguntar, Capê, se moralmente, eticamente, politicamente, ele tem as condições de assumir esse cargo, eu respondo que não. Por isso eu disse que ele não seria a minha indicação caso fosse eu o presidente da República. Agora, daí a nós estendermos e classificá-los como um criminoso, ainda que um copartícipe, se nós colocarmos como responsável pela fraude, aí eu acho que nós estamos passando um pouco do limite. Não, eu gostaria de fato, eu acho que Guilherme, ele... o pessoal hoje está pegando no seu pé, Guilherme. A Raquel quer falar. Não, Guilherme. Dá uma parte para a doutora. Guilherme, você está confundindo um pouco. A partir do momento em que existe uma investigação, a investigação são atos pré-processuais. Atos pré-processuais não são atos que condenam ou não imputam a culpa a alguém. Certo. Os atos pré-processuais estão sendo investigados. Isso é premissa basilar do processo penal. Claro que aqueles que estão sendo investigados ou o departamento que está sendo investigado, ele está sob suspeita. Todos estão investigados. Estar sob suspeita não é equivalente a ser o criminoso. Mas estar sob suspeita já sim deve ser afastado para que as investigações não sejam confundidas nem se atrapalhem as investigações. Por exemplo, a cena do crime está ali, a cena do crime tem que estar isolada para que as investigações não possam ser ali embananadas. Não, eu entendo, isso, é claro. mas pelo do que eu vi do inquérito, nem o ministro, nem os assessores diretos do Ministério estão na qualidade de investigados. A investigação está se dando com os lobistas e os servidores de carreira do INSS. O núcleo político, que é o ministro, o ministro adjunto, eles não estão listados como investigados no inquérito policial. Então, por isso eu estou dizendo que, no meu entender, juridicamente, ainda não há um liame. Pode ser que, com o avançar das investigações, se chegue ao ponto de colocá-los como investigados, sim. Hoje, o que eles perderam foi a ostentação política. Não tem condição moral, no meu entender, de seguir nos cargos. Agora, a própria polícia não disse que eles são... Exato, esse é o ponto. Esse é o ponto. Legalidade e moralidade. Esse é o ponto. O que acontece no Brasil é que tem muita legalidade e não há moralidade. E é essa mesma legalidade que está afundando o país, que passa a mão na cabeça de criminosos que assaltaram a nação. Nós estamos aqui falando de mais de 6 bilhões de reais que foram desviados.
Isso não é uma brincadeira. Pode ser uma brincadeira para nós, que temos uma condição financeira um pouco melhor, mas para aquela mãe de família, para aquele pai de família, para aquele avô que precisa daquele dinheirinho a mais para poder comprar comida no final do mês, aquilo é uma diferença muito grande. É um escárnio o que aconteceu no Brasil. Aí eu vou fazer aqui uma provocação para você. Vamos lá. Você tem uma empresa que fatura alguns bilhões ano. Muitos bilhões são desviados da sua empresa. E você tem um presidente e um vice-presidente que trabalham juntos, que participaram de todas as reuniões, que estavam na mesa, que receberam sindicatos, que receberam associações, e você descobre que há um buraco gigante na tua empresa. Você manda os dois embora ou você mantém o vice ali achando que ele pode não estar envolvido em nada? Olha, é uma brincadeira a gente achar, você tem que ser uma criança, no meu ponto de vista, ou tampar o sol com a peneira para achar que não há um envolvimento de todos e que não há um grupo ali correlacionado. Eu não estou aqui fazendo uma acusação, mas tenho uma certeza que é muito claro, porque ninguém age sozinho, principalmente numa coisa do tamanho e do vulto que se tornou esse assalto que foi feito à previdência dos nossos velhinhos. Bom, acho que o Guilherme ele colocou, ele disse o seguinte, que eles podem vir a ser envolvidos numa investigação. E se podem vir a ser envolvidos, jamais deveriam estar ali, o número 2, ocupando um cargo. Se existe a possibilidade, em tese, de que ele venha a ser envolvido por omissão ou por contribuição ativa.